Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai direto para o clímax do primeiro livro, né? Vamos mergulhar na parte 3, O Ocaso da Humanidade, de O Problema dos Três Corpos. As fontes que a gente consultou cobrem justamente essa parte final que é, assim, bem reveladora. Exatamente. Se antes a gente estava montando um quebra-cabeça, né, cheio de mistério, de perguntas, agora na parte 3 as peças se encaixam de um jeito impactante. A névoa some e a gente vê a crise de verdade, o que está em jogo. E a nossa missão aqui é justamente essa: desvendar essas revelações todas. Vamos olhar bem de perto para a Organização Terra Trissolares, a OTT, entender qual é a real da ameaça alienígena e tentar decifrar esse título, né? O Ocaso da Humanidade. O que significa isso? Bom, vamos lá. Vamos conectar os pontos. O livro joga a gente direto numa reunião da OTT e, olha, esquece aquela imagem de grupinho secreto, tá? As fontes descrevem um cenário uau! Um refeitório gigante numa fábrica abandonada e lotado, tipo umas 300 pessoas ali. É impressionante, né? E não é qualquer pessoa. Cientistas famosos, escritores, gente influente, políticos. Uma mistura bem inesperada. E no comando disso tudo, uma figura que a gente não imaginaria. Ye Wendy. As fontes até ressaltam isso, né? A aparência dela frágil, quase de senhorinha, mas com uma autoridade que ninguém questiona ali. E logo de cara a gente sente a tensão. Fica muito claro que a OTT está rachada. De um lado, os adventistas, esses são os radicais, né? Querem que Trissolares chegue logo, eles chamam de Nosso Senhor, para basicamente purificar a Terra à força. Isso. E do outro lado, tem os redentistas, que parecem ter outra visão. Talvez mais focada em salvar a própria civilização trissolariana ou usar a Terra como um alerta para eles. E a coisa pega fogo quando o Pan-Han, que é um biólogo importante, um adventista declarado, confronta a Ye Wenji. Ele quer que ela tome partido deles, abertamente. Mas aí a situação escala, né? Começam a surgir acusações pesadas contra os adventistas. Falam que eles traíram a organização, que estavam monopolizando a comunicação com Trissolares lá pelo navio do Mike Evans, a segunda base Costa Vermelha. Exato, e a acusação mais grave é que a morte da cientista Shen Yufei, aquela que a gente viu tentando resolver o problema dos três corpos, foi coisa deles. Teria sido ordenada pelo Evans e executada pelo próprio Pan-Han. Porque ela sabia demais, talvez estivesse hesitando. E a reação da Ye Wendy é chocante. Com uma frieza que, assim, chega a dar arrepio, ela simplesmente manda executar o Pan-Han. Ali, na hora, na frente de todo mundo. Membros leais a ela cumprem a ordem imediatamente. É um ato brutal, né, que mostra o poder dela de um jeito incontestável e escancara a luta interna violenta dentro da organização que ela mesma ajudou a criar. Um momento bem pesado do livro. Com certeza. E essa execução funciona como um gatilho, né? Parece que depois disso, a Ye Wendy finalmente se abre e conta o resto da história dela. Aquilo que faltava pra gente entender tudo. Ela conta ali pro Wang Miao e pros outros que estavam presentes. Isso. A gente já sabia do trauma dela na Revolução Cultural, a morte do pai, a desilusão com a humanidade crescendo, mas o ponto crucial ela revela agora. Aconteceu lá na base Costa Vermelha, quando ela estava sozinha num plantão. Ela não só recebeu a mensagem detalhada sobre Trissolares. Não só isso, ela recebeu um aviso, muito direto, de um pacifista trissolariano. Ele repetiu 3 vezes: não responda, não responda, não responda. Seu mundo será conquistado. Um alerta explícito, claríssimo. E mesmo assim, Mesmo assim, aí que tá a tragédia, né? O desespero dela com o que ela via na humanidade, a violência, a destruição do meio ambiente, a loucura ideológica, tudo isso pesou mais. Ela ignorou o aviso. Usou a técnica que ela mesma tinha pensado de usar o sol como um amplificador gigantesco e mandou a resposta. e mandou a resposta que mudou tudo. Venham, ajudarei vocês a conquistar esse mundo. Nossa civilização já não é capaz de resolver seus próprios problemas.
ela se tornou conscientemente a pessoa que convidou a invasão. É pesado de processar. Ela realmente acreditava que a humanidade não tinha mais salvação por conta própria, que merecia essa intervenção. Pelo que as fontes indicam, sim, a desilusão dela era muito profunda. E a confissão dela depois, no interrogatório, revela mais coisas ainda. Coisas sombrias. Como o quê? Ela admite que matou 2 pessoas lá na base Costa Vermelha para proteger esse segredo. O comissário Lazy Cheng, que descobriu os planos dela de usar o sol, Nossa. e o próprio marido dela, o Yang Weining. Ele acabou vendo demais quando ela sabotou o equipamento do Lei. Então, ela eliminou quem pudesse impedir o contato dela com Trissolares. Que história complexa dela. E tem mais, né? Anos depois, já fora da base, teve aquele encontro com as guardas vermelhas. Sim, isso parece ter sido a gota d'água para ela. As fontes contam que ela procurou 3 das mulheres que espancaram o pai dela até a morte. Ela queria ver, talvez remorso, mas não encontrou nada disso. Só justificativas, reclamações da vida delas pós-revolução, nenhuma culpa real. Para Wenji, foi a prova final de que a humanidade era incorrigível. E é nesse estado de espírito que ela encontra o Mike Evans. Exatamente. Um bilionário ocidental, filho de um magnata do petróleo, mas que virou um ambientalista radical, tão ou mais desiludido que ela. Evans tinha essa ideia meio utópica de comunismo pan-espécies, igualdade total entre todas as formas de vida. E quando a Wendy conta para ele sobre Trissolares. Ele vê a chance de realizar a ideologia dele numa escala cósmica. Ele banca a criação da OTT com a fortuna dele, monta a segunda base Costa Vermelha no navio Juízo Final para ter o controle da comunicação e vira o líder dos adventistas, a turma que abraça a ideia da invasão como uma purificação. 2 pessoas quebradas pela decepção que acabam potencializando a crise global. Com a Wendy presa e a OTT em terra meio desarticulada, o foco muda para o navio, o Juízo Final. E aí vem a Operação Cítara ou Guzeng, uma ação militar, nossa, impressionante o que as fontes descrevem. Eles usam aqueles nanofilamentos do Wang Miao, super finos e resistentes. E basicamente fatiam o navio inteiro enquanto ele passa pelo Canal do Panamá. Cortam em camadas finíssimas. É descrito como algo brutalmente eficiente. Neutraliza todo mundo a bordo, incluindo Evans na hora, mas... Mas preserva os dados, os computadores, os discos rígidos. Exato. E aí que tá o ouro, os dados interceptados de Trissolares. Eles confirmam tudo. A frota é real, tá vindo mesmo, e vai levar uns 450 anos para chegar aqui. 450 anos? Parece muito tempo, né? Mas a revelação mais urgente, mais sinistra mesmo, não é essa. Tem algo acontecendo agora. Sim, essa é a virada. Os Trissolarianos, quando receberam a mensagem da Wenji com informações sobre a Terra, eles ficaram preocupados. Com a velocidade do nosso progresso científico. Era muito rápido, exponencial. Eles calcularam que a gente poderia ultrapassar eles nesses 450 anos. Exatamente, que a gente poderia desenvolver tecnologia para se defender ou até para contra-atacar. A invasão ficaria inviável. Então, eles precisavam de um jeito de frear a gente. E a solução foi o projeto SOFUN. Sófons. Computadores do tamanho de prótons? Com inteligência artificial? Isso soa como ficção científica pura. Como eles fariam isso? A explicação no livro usa conceitos bem avançados, tipo teoria das cordas, 11 dimensões. Mas, simplificando muito a ideia, é que eles conseguem pegar um próton e desdobrar ele nessas dimensões extras. Isso criaria uma superfície interna gigantesca. Sim. E nessa superfície? Eles gravariam os circuitos de um supercomputador. Depois dobrariam o próton de volta ao tamanho normal, de próton mesmo. O resultado é essa IA minúscula, capaz de viajar quase na velocidade da luz. E esses sófons já estão aqui na Terra? Sim, chegaram muito antes da frota. E o que eles podem fazer? Bom, explica muita coisa estranha que aconteceu antes. Primeiro, eles se movem pelo planeta quase instantaneamente. Segundo, eles se comunicam com Trissolares em tempo real, por emaranhamento quântico. São espiões perfeitos, onipresentes. E terceiro, o que mais? Terceiro, e esse é o golpe de mestre deles.
Eles podem interferir nos aceleradores de partículas. Eles vão lá, nos pontos de colisão, e bagunçam tudo. Fazem os resultados darem errado, parecerem aleatórios, caóticos. Espera aí, então é por isso que a física fundamental parecia ter quebrado. Por isso os cientistas estavam surtando, como a Yang-Dong. Não era um problema da ciência, era sabotagem. Exatamente. Sabotagem. Invisível, constante, para travar o nosso avanço científico na base. E tem mais. Eles também podem criar aqueles milagres visuais para causar pânico, projetar a contagem regressiva na retina das pessoas, como aconteceu com o Wang Miao. Fazer o fundo cósmico de micro-ondas piscar. Isso. Escrever mensagens em fotos, tudo para desestabilizar, para minar a confiança na própria ciência. E um detalhe crucial que as fontes revelam. Eles não mandaram um sófon, mandaram 2. 2. Para garantir a cobertura total, a eficácia do bloqueio. Provavelmente, para garantir que nada escape. A vigilância e a sabotagem são completas. E entender isso, bom, muda tudo para quem descobre. Imagina o choque. É devastador. Para personagens como o Wang Miao, o físico Jing Yi, quando eles entendem a verdade completa, a invasão futura, claro, mas principalmente essa sabotagem científica no presente, essa vigilância constante pelos sófons, a sensação é de impotência total. A gente não só está ameaçado, mas a nossa principal ferramenta para entender e lutar, a ciência, foi neutralizada. E daí vem aquela sensação de serem insetos, que as fontes mencionam, né? Bugs no original, mas insetos passa bem a ideia. Pequenos, frágeis diante de algo que manipula a realidade nesse nível. E o título, O Ocaso da Humanidade, ganha um peso absurdo. É o fim do dia, sim, mas talvez o fim do nosso progresso, da nossa capacidade de agir. É um baque muito forte. Mas o final dessa parte, segundo as fontes, não é só desespero puro, né? Tem aquela cena final que deixa uma frestinha, talvez de esperança, talvez só de teimosia, o policial da Xi sempre pé no chão. Ele leva o Wang e o Jing, que estão arrasados para ver gafanhotos no campo, né? Exato, ele aponta para os insetos e fala algo como: olha eles aí, a gente tenta acabar com eles de todo jeito, mas eles continuam, sobrevivem, se reproduzem, são teimosos. É uma metáfora clara, né? Sim. A pergunta que fica no ar é, beleza, somos insetos pros trissolarianos, mas será que, mesmo como insetos, com essa nossa resiliência, essa teimosia, ainda existe uma chance, uma forma de resistir? Ufa, foi intenso esse mergulho na parte 3 de O Problema dos Três Corpos. A gente viu a revelação da Ye Wenji como comandante da OATT, a história trágica dela, a decisão chocante de trair a própria espécie e, finalmente, entendemos a ameaça trissolariana de verdade. Não só a frota vindo, mas os sófons agindo aqui e agora. E perceber que os sófons são a causa de tudo aquilo que parecia inexplicável antes. A paranoia dos cientistas, os suicídios, a física que não funcionava. Nossa, isso amarra tudo de um jeito muito sombrio, mas muito inteligente. Era tudo parte do plano deles desde o começo. E pensando em tudo isso, as fontes deixam a gente com um contraste bem interessante para mastigar, né? De um lado tem um trissolariano, anônimo, o ouvinte lá da base 1379, um pacifista que arriscou tudo para mandar um aviso pra gente. Um ato de compaixão por um mundo que ele nem conhecia. Pois é. E do outro lado, uma humana, a Ye Wenji, que, movida pela decepção profunda com a própria espécie, ignora um aviso claro e chama ativamente uma força externa para dominar a Terra. Talvez achando que era a única salvação ou a punição necessária. Essa inversão, né? O alienígena tentando salvar, a humana convidando a destruição. O que isso diz pra gente sobre esperança, sobre desespero, sobre o que é certo ou errado numa escala cósmica? É uma pergunta que fica ecoando, né? Bem complexa, perturbadora, algo pra gente continuar pensando com certeza muito depois daqui. Bom, esperamos que essa nossa conversa detalhada sobre o ocaso da humanidade
tenha sido tão reveladora e instigante para quem ouve quanto foi para a gente preparar. Obrigado pela companhia e até a próxima.